Você pode me acompanhar aí na sua Bíblia, Romanos capítulo 1, verso 16. E o texto diz assim: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí no verso 19, verso 20, diz assim: Porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, entre os homens, como diz o verso 18, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos de Deus, invisíveis, assim o seu poder eterno, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, não têm desculpa para dizerem que não conhecem a Deus, porque o texto nos diz que através da criação nós podemos conhecer os atributos invisíveis de Deus, o seu poder, assim como a sua divindade, são reconhecidas através de todas as coisas criadas. Qual será a nossa última responsabilidade aqui nessa terra, antes que Jesus venha? Você sabe muito bem, é a pregação do Evangelho. Mas por que a pregação do Evangelho deve ser feita, ou deve ser a nossa última responsabilidade? O texto de Romanos capítulo 1, 16 nos fala, porque é poder de Deus para a salvação. A palavra grega para poder é dynamis, e daí vem a palavra dinamite, explosão. E aqui o Paulo ele fala para nós que o poder de Deus é uma explosão na vida das pessoas, e que através das coisas criadas, da natureza, nós podemos reconhecer a mão de Deus. É por isso que a música, através dos animais e dos pássaros, me chama tanta atenção, porque não tem como você não reconhecer um Criador olhando para a natureza. Meu pai, quando era pequeno, ele criava um pássaro chamado cardeal. Não sei quantos aqui conhecem. Ele é cinzinha, aí ele tem a cabeça branca e o tupete vermelhinho. Como é que pode tantos detalhes belos na vida ou numa ave? Há um tempo atrás eu criava um casal de calopsitas, não sei quem aqui conhece, eu gosto muito de animais. E eu criava um casal de calopsitas e ali eu fiquei, eu pensava que era um casal, eu ganhei elas, comprei elas, e aí eu ficava preocupado porque eu comprei uma casinha, eu queria que eles colocassem um ovinho ali, que eles dessem filhotinhos, mas nunca acontecia, e eu fui na agropecuária e perguntei como é que eu conheço o que é macho, o que é fêmea. Aí eles me disseram, não, o macho geralmente ele grita muito mais, que a calopsita não canta, ela grita, né? Ele grita muito mais e a fêmea já é um pouquinho mais quietinha. Eu disse, bom, então eu acho que eu sei qual é qual. E aí eu levei no veterinário e disse, olha, me fala aí qual que é o macho, qual que é a fêmea. Não, só fazendo um exame de sangue para a gente saber qual é macho e qual é fêmea. Aí um outro me disse, não, o narizinho ali em cima do bico, onde fica a parte de respiração dele, é um pouco diferente no macho e na fêmea. Eu olhei, os dois eram iguais. Aí o outro me dizia, não, embaixo do rabo a pena é um pouquinho mais assim, do macho, da fêmea é diferente. Eu olhei, era tudo parecido. E aí eu fiquei pensando, tá, mas como é que eu vou saber? Aí um dos vendedores da agropecuária disse, olha, fica tranquilo que na hora certa eles vão começar a raspar um bico no outro, como se estivessem beijando, e aí se fizerem isso, é porque eles são um casal. E aí eu ficava ali na frente do viveiro deles, olhando, e eu, puxa, mas será que o meu casal é um casal falso? Será que são os dois do mesmo gênero? Aí um dia eu vi que realmente começou a acontecer ali, eles começaram a raspar um biquinho no outro, e eu disse, opa, aliviei, é um casal mesmo. Sabe, queridos, a natureza ela tem tantos detalhes, que não tem como nós olharmos e não percebemos que existe um Criador por trás de tudo isso. Eu gosto muito de música, eu amo música, mas não tenho o dom para música. Já tentei várias vezes, quando pequeno, mas não era esse o dom. Meu hobby mesmo é ler. Mas eu gosto de ouvir uma boa música, e há um tempo atrás eu estava fazendo uma viagem de umas 4 horas mais ou menos, e levei o pendrive, coloquei no rádio, estava ouvindo uma música, e eu chorei enquanto eu ouvia aquela música. Se você ler o livro de Lucas, capítulo 2, o Evangelho de Lucas, capítulo 2,
o verso 14. Lucas capítulo 2, o verso 14. Esse texto diz o seguinte: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. A música se referia a esse texto e ela dizia o seguinte, que um certo dia os anjos cantaram, talvez você conheça essa música, enchendo o céu com o seu louvor, louvando a Cristo que veio ao mundo, deixando o seu trono entre homens viveu. E eu chorei porque a irmã White, quando ela comenta a respeito desse texto, no livro Desejar de Todas as Nações, falando a respeito do deserto da tentação, ela fala que por ocasião do nascimento de Jesus, um grupo de anjos, você conhece a história, apareceu para os pastores que estavam lá nas colinas de Belém. E eles apareceram para os pastores falando esse texto: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra a quem Ele quer bem. E ela comenta que naquele momento os anjos cantavam e o céu se enchia com o louvor dos anjos e os anjos não conseguiam parar de cantar porque eles estavam gratos porque havia nascido o Redentor desse mundo. Havia nascido aquele que haveria de romper com o reinado das trevas, que por 4.000 anos haviam dominado o mundo. Havia nascido aquele homem que haveria de reivindicar o reino de Satanás e haveria de mostrar o reino do Pai, o reino de Deus. É por isso que a música mexe conosco. A irmã White, ela fala sobre isso e nós, como adoradores de Deus, devemos saudar o nome de Jesus em cada louvor, em cada adoração, em cada momento da nossa vida, porque Ele é o Criador e é nele que nós temos a graça de Deus. A gente essa manhã, falando a respeito de 2 citações da irmã White, ainda sobre a música, e ela diz o seguinte: a ciência da salvação deve ser o âmago de todo sermão, o tema de todo canto, seja essa ciência contida em toda a súplica. O livro de Colossenses, capítulo 1, verso 13 e 14, nos diz assim: Ele, Deus o Pai, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. É exatamente em louvor, em gratidão a esse Deus que enviou o seu Filho para que nós tivéssemos a nossa redenção e a remissão dos nossos pecados, que nós deveríamos, a cada louvor, a cada sermão, a cada mensagem, a cada oração, a cada canto, agradecer por isso que Deus fez por nós. E ela termina dizendo: aqueles que, a despeito de tudo mais, se põem nas mãos de Deus para ser e fazer tudo quanto Ele queira que façam, verão o Rei em sua formosura. Verão seus incomparáveis encantos e, tocando harpas de ouro, encherão o céu, todo ele, com preciosa música e com cantos do Cordeiro. E ela termina dizendo: alegro-me de ouvir os instrumentos de músicas que vocês têm aqui. Deus quer que os tenhamos. Deus quer que o louvemos de alma e coração e com a nossa voz, a nossa música, engrandecendo o seu nome perante o mundo. Porque foi Ele que nos criou e porque foi Ele que nos salvou. E raise me up. Que Deus os abençoe.